Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí agora em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, o versículo 18 e 19. Amém? Diz assim a palavra: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, nos dê entendimento e autoridade, unção, ousadia para aplicarmos em nossa vida tudo que vamos receber da parte do Senhor. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o texto bíblico é a carta enviada a Tiatira. Nós estamos ministrando sobre esse assunto, visando compreender o texto e aplicar nas nossas vidas, entendendo que o versículo 19 destaca Jesus elogiando a igreja de Tiatira. Um elogio significa uma aprovação, e a aprovação da parte de Deus significa absolutamente tudo. Significa absolutamente tudo que nós precisamos. Por quê? Significa que nós estamos vivendo genuinamente a vontade do Senhor. Entenda bem, existe uma dificuldade enorme hoje em dia, porque as pessoas não compreendem a Escritura. Quantos aqui, no dia de ontem, tiveram a experiência de alguém que esperava que houvesse uma catástrofe em toda a terra e que ia acontecer depois das 11 da noite? Quem ouviu falar desse assunto? Quase todo mundo aqui. E acredito que os irmãos são sabedores de que isso não ia acontecer, né? Mas eu tive contato com pessoas que achavam que ia acontecer. Não era da igreja, poderia ser também, não é? E se aquilo que foi dito fosse acontecer, a Bíblia, então, não é a verdade. E aí eu fico com quem? Com a palavra de Deus. Mas essa convicção de ficar com a palavra é fruto do entendimento de textos bíblicos. Se não, meu irmão, me lembro que eu já contei aqui várias vezes, uma pessoa, uns 10 anos atrás, pelo menos, 10 não, uns 14 anos, eu acho, a pessoa pedindo aconselhamento porque tinha ido numa reunião de oração e lá uma pessoa foi usada em profecia, dizendo que o frade ia se acabar num tsunami. Aí disse: pastor, o que é que eu faço? Eu digo: compro uma prancha de surf para você surfar quando vier. Foi horrível isso, mas eu falei, porque, irmãos, eu fiquei horrorizado. Aí aquela veia de profeta Elias bateu com força, né? Eu digo: mas meu Deus do céu, né? Irmão, Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Olha só, ele veio para salvar. Ah, mas o ímpio e tal. Meu irmão, quem está em pecado já está condenado. Não vai ser, não. Já está em condenação. E Jesus veio para salvar essas pessoas. Aí tu imagina um crente que tem o texto de Romanos nas mãos, onde está escrito: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você imagina. Pessoa que é sabedora de uma palavra dessa, ela está em paz com Deus. Quero lembrar, irmãos, que acontece situações de partir tanto para quem é crente como quem não é. Aliás, ontem a minha esposa estava vendo, né, acompanhando uma programação da denominação na internet, uma live lá dos pastores, os pastores da nossa denominação,
e eles estavam ali listando o número de pastores da nossa denominação que o Senhor levou. Não foi pouco não, viu, irmãos? Não foi pouco. Aliás, eu já tenho notado que, às vezes, por semana tem um no grupo de pastores. Eu falo da denominação em todos os lugares, né? E aqui do Rio, porque são mais próximos do grupo aqui do Rio. Então, Deus está levando quem é crente, quem não é. A diferença é que quem é crente está com a vida ganha. Quem não é, só Deus pode saber o último momento da pessoa, mas pela lógica, morreu sem Jesus, que a aparência muitas vezes vai dizer que morreu sem Jesus, né? Eu não vou determinar quem morreu sem Jesus, mas aparentemente muitos estão morrendo sem Jesus. Eu particularmente creio que não tem um desses que lá na hora do aperto não clamou pelo Senhor. E Deus, que ama mais do que eu e você, é o primeiro a estar lá buscando convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas por que eu estou citando isso? Eu estou citando para dizer para você a necessidade que nós temos de saber o que a Escritura diz. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é única e ela não se contradiz. Ela não se contradiz. Aquele senhor que profetizou lá, coitado, ele deve estar com uma vergonha enorme, né? E talvez em crise de fé. Porque ele jurava, eu até acredito que ele era sincero ali naquela profecia, mas muitas vezes porque entendia que era Deus, porque ensinaram a ele que determinada forma é Deus agindo. Eu quero deixar claro, irmãos, que eu creio que Deus usa pessoas em profecia. Eu acredito que Deus usa hoje pessoas para falar em nome do Senhor. Um dos formatos é aqui no púlpito, agora nós estamos pregando a palavra de Deus, mas eu estou falando de pessoas que vão falar em nome do Senhor uma palavra específica, tá? Então, eu gosto de falar isso para deixar claro que eu não estou batendo incrédulo, né? Viu aí como Deus não usa e tal, não é assim. Não, irmãos, ali a gente tira esse caso, tira fora essa parte e vamos ficar com a Escritura que diz que Deus tem dom de profecia para distribuir conforme o Espírito Santo quiser distribuir ao corpo. Amém, queridos? Então, mas eu estou citando isso para dizer, né, e uma pessoa hoje, eu mandei mensagem para a pessoa, eu tentei falar ontem com ela, porque ela mandou para mim, recomendando que eu fizesse tudo aquilo que foi orientado. E aí eu notei que se eu falasse ontem o que eu falei hoje, ainda que com todo respeito, com todo cuidado, eu não seria bem recebido. Aí eu digo, eu vou ter que esperar até amanhã. Aí hoje pela manhã, debaixo de oração, debaixo de cuidado, eu dei uma palavra para a pessoa, convidei para ir para o culto, e me propus a ajudar no que fosse preciso, e a pessoa recebeu bem, graças a Deus. Mas eu quero com isso incentivar ao processo. Qual é o processo? Se eu não entendo o que diz a Escritura, eu não posso praticar o que ela está trazendo. E aqui, meus irmãos, nós gastamos 2 mensagens falando sobre o elogio de Jesus para a igreja de Tiatira, quando ele elogia o seu amor. Aí eu quero recordar a você o texto, conforme nós lemos no último culto, a primeira fala do texto de Apocalipse, que é citada aqui, é que ele exalta o amor, a conduta de amor, e nós abordamos fortemente o primeiro mandamento e o segundo, que resumem a lei. E quando nós abordamos esse assunto, nós abordamos sobre essa ótica de praticar esse amor corretamente. Na última ministração, nós ouvimos que quando a pessoa comete um pecado, ela está agindo sem misericórdia para com aquela pessoa, o qual ela pecou. Seja matar alguém, conforme o texto que nós lemos aqui citou, ou cometer adultério. Ela está agindo sem misericórdia, e no dia do juízo, ela também só passará pelo juízo porque ela agiu
sem misericórdia, porque a misericórdia de Deus é para aqueles que têm misericórdia. O pecado gera malefício, irmãos. Tanto é que nós estamos com a geração toda, todos os nascidos, desde Adão, nascem debaixo da herança de pecado. Então, quando eu penso no que é o pecado e os seus efeitos, quando os cometo, eu estou declarando que não tenho dó das pessoas que vão sofrer com aquilo cometido. Você imagina uma pessoa que rouba dinheiro público, por falta daquele dinheiro público, o hospital faltou a condição de trabalho, o sustento, o salário, faltou as coisas básicas, e pessoas morreram por causa disso. Morreram por falta dos insumos? Não, morreram por falta do recurso. Por falta do recurso. Até, inclusive, já houve a tentativa de transformar determinados crimes que não são crimes hediondos em crime hediondo, e um deles é esse, o desvio de verba, o roubo de dinheiro público, porque é inimaginável os danos que podem alcançar o roubo de dinheiro. Você imagina um lugar onde isso deveria ter creche, não tem porque não tem o recurso, porque alguém roubou. Aquelas pessoas que têm seus filhos não terão com quem deixar os seus filhos, porque não tem creche, e vão trabalhar deixando com qualquer pessoa, ou deixando sozinhos mesmos ao cuidado deles mesmos. Imagine os riscos de morte dessas crianças. Imagine a dificuldade de trabalho dos pais, porque os seus filhos estão em risco. Os danos, meus irmãos, são inimagináveis. E eu estou citando isso, não falando de política, não mandando recado de nada, porque eu tenho muito assunto da Bíblia para falar, não dá nem tempo, mas é explicando que quando se comete determinados pecados, atinge-se pessoas, e assim aquele que cometeu o pecado age sem misericórdia. E aí depois, no mesmo texto, versículo 19, eu vou ler na tradução da King James, que diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé. Eu gostaria de me debruçar um pouco sobre a tua fé. O que significa esta fé que aqui é listada? Para isso, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Por gentileza, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo 1 até o 3, que diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Verso 3, todos juntos. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, nem desanimeis. Quando Jesus citou a igreja de Tiatira, a tua fé, a fala de Jesus, ela está direcionada para o entendimento, que eles têm entendido, a igreja de Tiatira entendia a fidelidade, como serem fiéis. Veja bem, ser aprovado como Tiatira aqui foi, significa que você é firme no propósito. E o texto, firme no propósito de ser fiel ao Senhor, sua fé é inabalável. E o texto que nós acabamos de ler deixa claro que há uma carreira a ser corrida. Aqui, literalmente, o texto de Hebreus está dizendo percorrer um caminho que não será fácil, terá ladeiras,
terá que descer também as partes altas. Você terá momentos que terá que acelerar o passo. E correndo esta carreira, você vai correr olhando para o alvo, para a linha de chegada, para a sua frente. E na sua frente está o autor e consumador da sua fé, da nossa fé. O versículo 2, olhando firmemente, correndo a carreira, olhando firmemente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, a qual, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Ou seja, ele rompeu com o desconforto para se assentar no confortável trono à destra do Pai. Confortável aí eu estou dizendo pela conquista. E em outras palavras, pessoas que são fiéis, são pessoas que não oscilam no passo. Uma hora eles estão correndo na direção certa, outra hora eles estão parados ou retrocedendo. Não, eles não fazem isso. Então, para você receber o elogio e ser aprovado por Deus, você precisa ter uma fé fiel. E a fidelidade significa que você está firme no propósito. Aí vem a pandemia e a pessoa já pensa em largar Jesus, porque como é que pode ele me fazer passar isso aqui? Meu irmão, você com essa fé não teria condições de enfrentar o martírio, alguém lhe ameaçasse, alguém dissesse que iria agora, se você não negasse a sua fé, ele iria tirar a sua vida. Você não suportaria isso. Eu estou falando sobre lugares onde a igreja foi perseguida ou é perseguida ainda. E as pessoas, elas precisam permanecer firmes na fé. A sua fé significa que Jesus estava vendo neles fidelidade constante. Constância rumo ao alvo. E aí, eu preciso separar o erro aqui. Você sabia que grande parte das pessoas que têm fé não tem fé aprovada por Deus? Não tem. E o texto está dizendo isso. A fé aprovada por Deus é aquela que age conforme olha para Jesus. Veja, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Ou seja, não fique enganchado em nada. Largue o pecado, não se embrenhe pelo caminho do pecado. Antes, tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa? Que carreira é essa? É olhar para Jesus. E olhando para Jesus firmemente, você que olha para Ele, que é autor e consumador da nossa fé, você vai correr corretamente. Como eu disse, eu preciso separar o erro aqui. Qual é a fé reprovada? É a fé que conduz você para um milagre para você. É uma fé que você tem inabalável, mas você vai conseguir o seu emprego. Que você vai conseguir a namorada ou o namorado. Que você vai ter o seu casamento abençoado. Na verdade, é só isso que você quer. Você vai ter aquele carro, aquela moto, ou a bicicleta, ou o PlayStation, ou alguma coisa que seja que você queira. Isso não tem nada a ver com a fé genuína gerada na cruz do Calvário. Olha que vergonha, irmãos. Pastor, eu sou uma pessoa de muita fé. Hoje eu orei com força. Aí se pudesse botar assim, que nem no gibi, né? A pessoa tem lá aqueles pontinhos e o pensamento da pessoa, aí tem lá um carro. Que vergonha. Você já pensou, Jesus deu o sangue dele para você vir para a igreja e você só sabe pedir o carro?
Irmãos, o que o texto está dizendo é que a nossa visão tem que estar na pessoa de Jesus. Fique tranquilo, porque de quebra ele pode te dar o carro, mas o foco número 1 da sua vida é a pessoa de Jesus. É a pessoa de Deus manifesta em Jesus Cristo. Você lembra daquela história do rapaz, chegou para o pastor, disse: pastor, eu vou sair da igreja porque, olha, eu descobri que aqui tem muita gente em pecado. É muito problema, pastor, é muito problema. Meu Deus, tem misericórdia. Aí o pastor disse: olha, tudo bem, você vai sair da igreja, não posso obrigar. A igreja fica quem quer. Mas primeiro você vai fazer um negócio para mim, você faz? Sim, senhor. Você pega esse copo d'água, o pastor pegou um copo d'água cheio na tampa. Se agora você dá uma rodeada aqui pela igreja, mas não pode derramar. Aí o rapaz foi, rodeou a igreja, não deixou derramar nem uma gota. Aí chegou e o pastor, feliz da vida, disse: olha, pastor, eu consegui. O rapaz que botava tanto defeito nos outros, né, ele não ia dar um mole desse, né? Consegui, pastor, não derramei nem uma gota. Aí o pastor perguntou: mas por que você não derramou? Porque eu prestei bem atenção, não tirei os olhos de cima desse copo, pastor. Tomei muito cuidado. Pois é, meu irmão, era justamente isso que era para você fazer com a pessoa de Jesus. Você não era para tirar os olhos de Jesus. O problema é que você começou a olhar para os outros. E convenhamos, irmãos, principalmente quando a gente liga a TV, quando a gente vai na internet e coloca lá as atrocidades que o ser humano está sujeito a fazer. Quem diria, né? Por favor, não me entenda mal, não quero aqui usar do púlpito para ser mais um lugar que você ouve de política. Não, não, você veio ouvir a palavra de Deus. Mas eu não poderia te dar um exemplo louco, né? Como hoje nós estamos vendo. Eu nunca pensei, irmãos, de ver imagem de gente trabalhando, ser preso porque estava trabalhando. Eu nunca pensei nisso. Eu confesso que a minha cabeça ainda roda ainda, assim, ela fica assim rodando. Eu digo: tá, fui preso. Mas porque estava trabalhando. O seu crime foi trabalhar. Para mim está complicado isso. E, por favor, eu não estou falando de política, eu estou falando sobre ser humano. Irmãos, eu estou acostumado a saber que polícia vai prender o bandido, né? O bandido que está fazendo mal à sociedade. Mas prender, com todo respeito à polícia, prender alguém porque está trabalhando, esse mundo está muito louco. Não, pastor, não é porque está trabalhando, é porque foi dito que não podia trabalhar, tinha que ficar em casa. Meu irmão, tem todas as explicações, não estou falando disso. Tem explicação de todo jeito. Agora, mesmo assim, com todas as explicações, é um negócio difícil de entrar na cabeça ser preso porque foi trabalhar. Não é não para você, não? Se não for, irmão, tu está com problema. Né? Quando vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Fulano foi preso, estava roubando. Fulano foi preso, estava traficando. Fulano foi preso, matou, foi preso. Mas Fulano foi preso, foi o que ele fez, estava trabalhando. É um negócio assim, fora de esquadro. Aí eu me lembro que eu assisti o filme do Pinóquio, o novo que saiu agora, contei aqui. Tem uma parte do filme que ele é levado no tribunal, e aí eu já contei aqui essa. Aí, no tribunal, ele confessa que ele não fez nada de errado e tal. Aí ele é preso porque não fez nada de errado. Não fez nada de errado? Você não roubou nada? Seja preso ele, lançado da masmorra mais profunda. Aí quando ele percebeu que era tudo o contrário, ele disse: não, eu menti, roubei, eu fiz e aconteci. Seja solto este que fez e aconteceu, que roubou e que mentiu. Soltem esse homem. Aí eu digo: é um filme? Isso é um filme mesmo? Ou seria a nossa realidade? Como é que vai ser daqui a 5 anos, irmãos? Como é que vai ser no ritmo que está indo? Né? Mandaram outro dia uma foto de uma pessoa ensinando como o homem usar saia.
Por isso que eu levanto a bandeira aqui do curso Homem ao Máximo, nós vamos levantar essa bandeira bem alto. Porque eu entendo que a igreja é o lugar que tem que ensinar homem a ser homem, a mulher a aprender a ser mulher, e os filhos aprenderem vendo seus pais como que a família deve ser organizada. Então, para pensar nisso. Por que eu estou citando tudo isso? Para dizer que eu entendo você revoltado, chateado, com raiva até. Eu entendo. Porém, tire os seus olhos de tudo isso e gaste tempo, invista tempo, olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Se você começar, irmãos, tem que ter aquela hora que você fecha assim a internet, que você larga fora os noticiários da TV e você vai buscar Deus e ouvir Deus. Porque o grande problema é, por isso que eu quis falar tudo isso aqui e repetir tudo isso, para explicar que isso pode destruir a sua fé. Pode acabar com a sua fé. Se você dividir os seus olhos com estas coisas, se informe de tudo, saiba das coisas, mas não esqueça do alimento espiritual e esteja buscando a Deus, se alimentando de Deus por meio de sua palavra. Como que você vai saber que você está assim? Se você está alegre em servir a Deus. Se você perdeu o brilho de servir a Deus, você tem que se preocupar, você está afetado. E aí eu já citei o primeiro exemplo de fé errada, que é a fé que te leva às coisas, te leva a alvos financeiros, alvos materiais. Irmãos, a fé é para olhar para Jesus e entender que a minha vida tem que ser como Ele é, e que assim é que eu vou agradar a Deus. E de quebra Deus te dará emprego, de quebra Deus te dará condições de ter o carro que você quiser. Não tem pecado nisso não, irmãos. O pecado vai estar se isso for o seu foco número 1. É isso. Então, o texto de Hebreus vai estabelecer o parâmetro da fé. E aí, se eu abrir em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5, você já conhece o texto? Que a pessoa que caminha com fé oscilante ou vacilante, ela é como a onda do mar, que vai com ímpeto até, mas acaba voltando. Então, a fé que Jesus identifica aqui é a fidelidade. Eu sou fiel ao quê? Eu sou fiel ao compromisso de viver Jesus, de andar como Jesus andou. Não abro mão, pastor, eu tenho sido enfraquecido no decorrer do tempo, mas eu estou firme no propósito, eu vou continuar o propósito. Eu voltei para o propósito domingo, pastor, vou voltar hoje nesse propósito. O meu propósito é agradar a Deus, e olhando para Jesus, eu tenho certeza que vou alcançar. Em terceiro lugar, primeiro lugar é o amor, segundo lugar a fé. Em terceiro lugar, Jesus destaca aqui o serviço. Ele destaca o serviço. Está muito claramente aí, ó. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, na tradução King James, mas na tradução mais na contemporânea é teu serviço. Mas está correto o ministério, porque o serviço é o serviço de suprir a necessidade dos santos, de abençoar a vida das pessoas, suprindo suas necessidades. E aí, eu não vou abrir a Bíblia, não vai alongar, eu quero orar com você já já, mas você está lembrado do primeiro serviço oficial da igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, havia um problema com a distribuição diária de alimento. Ali não era a ceia do Senhor, não, ali era comida mesmo, a comida que era distribuída no dia. E as viúvas estavam sendo negligenciadas, eram viúvas que não eram de origem judaica. E aí eles escolheram 7 homens que fossem fiéis para que resolvessem aquela situação. Você vai ler lá os nomes de cada um deles, eles todos
têm ascendência também não eram de Israel. Provavelmente a igreja estava dizendo, olha, para poder resolver isso de vez, vamos provar que nós não temos acepção de pessoa. Nós vamos escolher quem é servo de Deus, fiel, mas de preferência que não seja de origem em Israel, origem sanguínea. Você sabe, para se tornar do povo de Israel, para se tornar judeu na época de Jesus, tinha que se converter ao judaísmo, e aí você era chamado de judeu. Muitos judeus não eram judeus de nascimento. Mas, ali naquele momento, os fiéis em Cristo Jesus são escolhidos, todos eles, de origem gentia. E eles fazem o serviço de suprir a necessidade. Qual é a primeira observação, aliás, que eu deveria ter listado? É Atos 2, logo ali, quando eles são cheios do Espírito Santo, e há a comunidade dos irmãos, onde não havia entre eles necessitados. Atos capítulo 4. Não havia entre eles necessitado algum. É o serviço. Serviço. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que em Tiatira, os irmãos faziam o trabalho de suprir a necessidade dos que tinham necessidade. E aqui eu quero refletir aplicando essa parte. Meus irmãos, eu quero perguntar a você, qual é o seu envolvimento para suprir a necessidade dos seus irmãos? Jesus, se olhasse para você hoje, ele diria que conhece o seu serviço? Vou dar um exemplo para você aqui, básico. Você sabe de uma pessoa que precisa de uma mão, precisa de algum apoio, ela tem alguma necessidade, seja de mantimento, seja até mesmo de auxílio profissional. Talvez você, com um garoto que não sabe matemática, e você é muito bom em matemática, você vai ajudar suprindo com matemática. Uma pessoa que precisa de um emprego, você sabe que a pessoa é uma pessoa apta, e você sabe de uma vaga de emprego, e você então ajuda, indicando ali aquela pessoa. Você está ajudando a suprir a necessidade de pão. Agora, olha só, existem pessoas que não fazem isso, dado as pancadas que já tomaram. Não vá nessa história. Continue fazendo o bem a quem necessita. Se alguém agiu mal com você, separe este caso. Separe. Porque você pode estar deixando de ajudar um José do Egito. Você está ouvindo? Você pode estar deixando de ajudar um José, meu irmão. Eu sei que é difícil muitas vezes indicar alguém para emprego. Eu vou te dar uma dica, chama a pessoa, ó, fulano, eu indiquei você vai ter que ser o melhor que aquela empresa já teve. Porque eu já tive várias decepções, eu estou abrindo meu coração para você. Olha a responsabilidade que você tem. Se você não for bem, eu não vou poder mais indicar ninguém vai querer saber da minha indicação. E é desse jeito mesmo, irmãos. Mas faça o que for preciso, mas não deixe de abençoar o seu irmão. Não deixe. E às vezes, se tiver que dizer umas verdades para ele, você diga também. Eu já tive que chamar um ou outro, faz muito tempo, espero nunca mais ter que fazer isso. Eu notei uma pessoa que vivia sendo mandada embora, e até que Deus deu a oportunidade, e eu tive uma conversa séria. A pessoa nunca mais foi mandada embora, para a glória de Deus. Eu creio que ouvi os conselhos. Meus irmãos, mas seja o que for, você pode ser instrumento no serviço para abençoar pessoas. Você pode ser instrumento no serviço, dedicando recurso para ajudar alguém. Nós tivemos a semana passada uma pessoa que fez isso. Olha, pastor, eu sei que existem pessoas que precisam de alimento, mas também precisam pagar a luz da casa. E eu queria poder ajudar alguém com isso. Achei super interessante essa fala da pessoa. E eu disponibilizei todo o auxílio que pudesse para poder ajudar a encontrar essas pessoas. Com isso eu estou dizendo que existe um serviço, esse serviço não é da igreja, como instituição,
pode ser da igreja como instituição, mas ele deve ser o encargo de todo crente. Todo crente é um ministro de Deus, ministro aí servindo para suprir a necessidade. E aí, irmãos, a necessidade muitas vezes é de pegar uma vassoura e ajudar alguém. A necessidade às vezes é de você bater lá na porta do seu vizinho, que você sabe que está precisando de ajuda para alguma coisa física, algum trabalho braçal, e você precisa romper com o seu comodismo e suprir a necessidade daquela pessoa. Ou você nunca passou por isso? Qual o serviço que você está fazendo? E é o que Jesus identifica muito claramente: conheço o teu serviço. E por fim, a tua perseverança. A palavra perseverança aí no versículo 19, acompanhe. A tua perseverança. A palavra perseverança significa a capacidade de permanecer. Permanecer. Irmãos, todo crente tem que ser como uma palmeira, conforme o Salmo diz, né? Resiliente como a palmeira, porque a palmeira, irmãos, é uma das únicas árvores que ela tem a capacidade de se dobrar com o vento, mas não quebra. Quando o vento passa, ela volta para o lugar. E talvez por isso que o Salmo vai mostrar dessa forma, porque é assim que nós devemos ser na ventania, no turbilhão, na tempestade. Na tempestade nos prostramos. O problema é que tem muitos que na tempestade se afastam. Na tempestade olha para um lado e para o outro e diz: olha, eu não tenho ninguém para me ajudar. Quer saber, eu vou largar isso tudo. Cadê o discípulo que ia me ajudar? Onde é que está o pastor? Meu irmão, eu nunca vou conseguir fazer o que só o Espírito de Deus pode. Só Deus pode ajudar você no seu coração. Só. As pessoas é auxílio, mas não é a base. Cristo é que é a base, Ele é que é a rocha, Ele que é a pedra angular. Diga amém aí, meu irmão, em nome de Jesus. Ele é a pedra angular, é nele que você é construído. Então, Jesus elogia a igreja de Tiatira, dizendo que ela era perseverante. Eles tinham a capacidade de permanecer. Aí agora eu quero ver aqui com você que estrutura abençoada. Olha só, leia de novo o verso 19. Conheço as tuas obras. Aí ele vai dizer que obras são: o teu amor, a tua fé, o teu ministério e a tua perseverança. Veja que a base está muito bem construída. Qual é a primeira base? A base dessa estrutura de ação? O amor. Olha só, nós por 2 mensagens trabalhamos aqui o amor. Vamos relembrar aqui uns detalhes aqui. Quando eu estudo sobre a conduta do crente em relação ao amor, eu tenho que passar pelos 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu entendimento, toda a minha força, com tudo que eu tenho, e amar o próximo como a mim mesmo. A lei e os profetas se resumem aí. Veja que isso dá o gás necessário para estabelecer uma fé genuína. A fé que Jesus elogiou em Tiatira só existia pela primeira atitude. E essa fé estabeleceu o ministério. Porque só consegue ministrar e suprir a necessidade dos outros quem tem como autoridade um norte, o primeiro mandamento e o segundo. E aí, meu irmão, está fazendo o quê? Meu irmão, estou lutando para amar o próximo como eu amo a mim mesmo. E aí, meu irmão, está fazendo o quê? Eu estou envolvido aqui para suprir uma necessidade de uma pessoa. Mas se ele não tiver, em primeiro lugar, regido em seu coração o amor que foi ensinado pela pessoa de Jesus,
ele não vai ter fé, ele não vai ter serviço, e muito menos perseverança, a capacidade de permanecer. Meus irmãos, a capacidade de permanecer é algo que só Deus pode dar. Só Deus pode dar. A capacidade de você permanecer, custe o que custar, aconteça o que acontecer, só o Senhor pode dar. E Ele dá a todo aquele que compreendeu o princípio da palavra. Meu irmão, um crente precisa ter seus pés bem firmados. Eu quero perguntar a você, se a igreja de Deus dependesse de você, que não está vivendo o amor, não está vivendo a fé, não está no serviço, não está na perseverança, a igreja do Senhor estaria como? A resposta é que não existiria igreja. Não existiria nada. Isso deve constranger você. Você deve ficar com vergonha diante de Deus. E deve se lançar diante de Deus pedindo, Senhor, ajuda meu Pai. Me ajuda, meu Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para mim e o Senhor tenha uma palavra dessa para dizer. E por fim, irmãos, o texto diz que agora, naquele momento que Jesus estava falando com eles, o Senhor diz assim no verso 19: bem como sei que estáis servindo muito mais agora do que no princípio. Na tradução contemporânea, nós encontramos a outra fala, né? Que é o versículo 19 na tradução contemporânea, que diz: sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. O que o texto dá entendimento? Que a igreja começou muito bem, mas naquele momento que Jesus estava falando, ela estava a todo vapor. Irmãos, eu vou dizer para você uma coisa, essa história de um crente que estagnou na vida só tem uma explicação. Ele perdeu a ordem da influência. A influência sobre a sua vida é que você foi chamado para amar a Deus. Você, amando a Deus, tem que amar as pessoas. O problema é que a pessoa quer o contrário, ela quer ser amada pelas pessoas. E Deus está nesse negócio, pastor. Deus levantou as pessoas para me amar. Elas oram por mim, elas leem a Bíblia comigo, elas me ajudam, porque eu sou tão fraquinho. Meu irmão, você descobriu por que você não prossegue. O Senhor Deus te chamou para você ter um único modelo. Esse modelo para a sua vida é Jesus Cristo. E se tudo que você faz não é o que Jesus fez, largue a vida que você vive e viva a vida de Jesus. Pare de dar desculpa, pare de ficar com historinha e se lance diante do Pai para viver a realidade de Deus. Eu não sei por onde começar, pastor. Leia os evangelhos e peça para Deus abrir os teus olhos. Porque é dessa forma que os discípulos foram impactados. Nós precisamos florescer, meu irmão, prosseguir. No entanto, você encontra pessoas que estão há anos na fé e elas estão murchas. O que define o crescimento ininterrupto de um crente é o entendimento de que quem ama a Deus não vive de cabeça olhando para o chão, não fica cabisbaixo, e se ficar, ele se lança diante de Deus pedindo restauração, renovação. Eu estou dizendo para você que o poder de Deus, ele foi manifesto para libertar a sua vida e para que você seja levantado como profeta de Deus nesse tempo.
E isso não depende de mim ou de quem está aí do seu lado, porque já foi realizado na cruz do Calvário, já foi determinado, e ninguém pode mudar isso. Foi na cruz que ele comprou o direito de me dar vida nova. Viva esta vida nova em Cristo Jesus. Seja um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, livre, que acorda bem, que dorme bem, que vai e prossegue vencendo. Eu quero dizer para você que toda situação que você passar, cabisbaixo, não era para ser assim. Era para você passar firme no propósito. Você sabe a quem serve e você sabe o resultado do final dessa carreira. Você vai vencer, meu irmão. A coroa será dada a todo aquele que perseverar. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Naquilo que o Senhor ministrou ao seu coração, agora ore. Lance o seu coração diante do Pai.